Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. E Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor o teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje, nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma, Jesus sendo tentado. Jesus ele se retira, ele vai para o deserto, onde ele passa esses 40 dias e 40 noites jejuando. E o que é o jejum? Jejum é essa entrega, esse oferecimento que nós fazemos ao Senhor. Para quê? Para que a nossa vida é composta do quê? Corpo e alma, para que nessa nossa vida a gente consiga, através do Espírito, vencer as fraquezas, as concupiscências e os desejos da carne. É isso, um dos objetivos, uma das metas do jejum é justamente isso, é elevar o nosso espírito, elevar a nossa alma, fortalecer essa nossa fé, para que nós possamos, com essa graça, e vencendo as necessidades e as tentações, os desejos da nossa carne. Então, Jesus passa já esses 40 dias ali nesse deserto em jejum, 40 dias e 40 noites. E a hora que termina, o que acontece? O diabo vem. E o diabo vem para tentá-lo. Meu irmão, minha irmã, a grande mentira do diabo é ele dizer que não existe ou ele convencer as pessoas de que ele não existe. E a palavra está aqui, nós seguimos a palavra. E depois disso teve fome, então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, o tentador, o diabo. Então o diabo sim, ele existe e essa tem que ser essa catequese. Porque hoje nesse mundo relativizado, muitas vezes nós vamos relativizando também as nossas vidas e as nossas misérias. Hoje parece que nada mais é pecado, tudo é relativo. Não, isso não é pecado não, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. É claro que Ele é amor e misericórdia, e só por isso que nós seremos salvos, por esse amor, por essa misericórdia. Mas a palavra também vai dizer que Jesus é o justo juiz e vai julgar o quê? As nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas maldades. Então nós precisamos sim ter essa certeza de que o diabo existe, o pecado existe, o inferno, meu irmão, minha irmã, existe.
E o tempo da quaresma, agora que nós entramos, é um tempo completamente propício. Veja, quaresma, justamente esses 40 dias, e esse número 40 é tão importante, ele é tão marcante na Sagrada Escritura, desde a libertação do povo do Egito, 40 dias, 40 anos nessa travessia, nesse deserto. Noé, né? Quando choveu por 40 dias e 40 noites também durante o dilúvio. E assim vemos aqui Jesus nesses 40 dias e 40 noites ali jejuando. E esse que significa esse número 40? É essa preparação. E a quaresma o que é? Essa preparação que nós também somos chamados a fazer. Para quê? Para que nós possamos fortalecer o nosso espírito em Cristo, pedindo a graça do Espírito Santo para que nós possamos, nesse período, nessa travessia, nessa caminhada que é a nossa vida, nos fortalecer em Cristo para vencer o tentador. Porque veja, ele vem colocando propostas completamente humanas. Manda que estas pedras se transformem em pães. 40 dias e 40 noites sem comer. Imagina se Jesus, enquanto verdadeiro homem, não estava com fome. Então o tentador, ele vem nas nossas fraquezas, ele vem nas nossas misérias, nas nossas limitações, e é aí que ele quer entrar. Se eu não tenho a predisposição para o vício das drogas, por exemplo, não adianta eu criticar aquele que tem, e o inimigo não vai me tentar por aqui. Agora, se ele sabe qual que é a minha deficiência, por exemplo, a língua, é aqui que ele vai querer exercitar em mim esse pecado, para que eu fale, para que eu difame, para que eu minta, para que eu mate com as palavras. É aí que a gente vai cair. Então Jesus ali, debilitado humanamente, com fome, com a fome da necessidade humana, o inimigo vem tentar ele ali naquela fraqueza. Mas Jesus estava pleno, repleto, fortalecido, robustecido pelo Espírito Santo em todo esse período que ele passou lá. E daí, com a própria sabedoria do Espírito, ele vai dizer: mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que foram esses 40 dias e 40 noites no deserto, senão é meditar toda a palavra de Deus, meditar toda a intimidade que ele estava ali com Deus para ter esse fortalecimento. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse período da quaresma, nesses 40 dias em qual nos preparamos para a grande festa da ressurreição, que nós possamos nos preparar bem, que nós possamos fazer jejuns. É aquilo que a igreja nos pede na quaresma: fazermos jejum, darmos a esmola e ter uma vida de oração. É isso. Que nós possamos, nesse período quaresmal, também nos prepararmos para viver essa grande festa da vitória de Jesus, da vitória da vida sobre a morte, da vitória do libertador por aquele que nos escravizava o pecado, para que nós possamos, sim, no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa, alegres, felizes em Cristo, dizer: eu sou um homem e uma mulher melhor, porque eu vivi esse tempo quaresmal em Cristo, fortalecendo o meu espírito, robustecendo a minha alma, e para isso é necessário jejuarmos. Para isso é necessário darmos as esmolas. E para isso nós não podemos colocar condições. Hoje o mundo até isso quer fazer conosco. Não quer nem deixar nós darmos as esmolas. Como que nós vamos viver a caridade? Talvez seja por isso que Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Para quê? Para que nós possamos praticar o desapego. Para que tudo aquilo que talvez nós economizamos ali com o jejum, deixamos de comer carne, alguma coisa, que nós possamos reverter isso em necessidade daqueles que não têm, para suprir as necessidades daqueles. E por fim, a oração, aquela que nos une, aquela que nos mantém em intimidade, aquela que nos dá a sabedoria. Veja, todas as respostas de Jesus foram fundamentadas na palavra, porque Jesus conhecia as Escrituras. Então também é necessário não só conhecermos, mas conhecermos e vivermos as Escrituras, para que em Cristo, fortalecidos em Cristo, possamos viver e vencer todas as tentações do mal. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.